Fala pessoal, eu espero que vocês estejam todos bem, tranquilos. Hoje eu trouxe para vocês uma análise rapidinha, mas importante sobre um dos autores contemporâneos da sociologia mais importantes para o estudo de vocês. As ideias do Pierre Bourdieu, esse francês importantíssimo para a teoria sociológica mais recente, ele analisou algumas desigualdades que ele mapeou na nossa sociedade. Então eu penso que a análise dele vai muito além apenas da desigualdade econômica. Ele fala dos capitais. Os capitais são elementos que as pessoas acumulam ao longo da vida delas, e esses capitais eles são de 4 tipos. O primeiro, e o mais óbvio, o capital econômico, as posses, a renda de alguém, aquilo que é material economicamente de acúmulo. Isso é meio óbvio numa sociedade capitalista como a nossa, que existem desigualdades por N fatores. Essas desigualdades, dentre elas a econômica, é uma das mais visíveis. Pessoas que têm mais posses, mais dinheiro, mais propriedades do que as outras. Só que ele elenca também outras desigualdades. A desigualdade social, ligada à questão do capital social. Então o capital social está muito ligado às redes de convivência, está muito ligado a quanto a influência que aquela pessoa tem sobre uma rede social, sobre a sociedade de uma forma geral. Então tem pessoas que também têm maiores vínculos sociais e outras com menos ao longo da vida. Então o que você acumula de capital social também pode ser desigual em relação às demais pessoas. E aí entra nas discussões que eu acredito que para vocês sejam as menos óbvias, as mais interessantes, que é justamente o capital cultural e o capital simbólico. Então muita gente usa isso em argumentação de redação para falar justamente sobre a desigualdade, principalmente na educação, no acesso a essa bagagem cultural que também é desigual. As elites de todos os tempos, elas têm essa desigualdade como uma forma também de ostentar, como uma forma de mostrar-se diferente dos demais. E o capital cultural, aquilo que a pessoa acumula ao longo da vida de bagagem cultural, está ligada a essa transmissão familiar. Então a família que produz na criança uma educação desde muito cedo, investe nesse capital cultural e, é claro, em relação à educação também escolar. A gente colocaria a educação escolar aqui em evidência, pensando claramente nesse processo. Tem pessoas que vêm de famílias que desde pequenininho os pais leem para os filhos, eles já têm uma bagagem cultural, já têm um capital cultural acumulado e os filhos herdam esse capital cultural por esse contato com a família, por essa preocupação. Então parem e pensem aí, famílias que cuidam da educação escolar dos seus indivíduos, que fazem estratégias de ensino com os filhos em casa, aprofundam conhecimentos, incentivam leituras, a família tem um peso nessa desigualdade cultural que existe também. E é claro que a escola é um espaço para o Bourdieu, do jeito que ela é, de reprodução dessas desigualdades. Quando a gente pensa no que é cobrado numa prova, são cobrados conteúdos legítimos, legitimados a cada geração. Esses conteúdos tradicionais que a gente fala, legitimados, não são aprendizados do dia a dia, não são aprendizados de vida, são aprendizados que vêm dentro desse arcabouço cultural, que sim, quem não tem acesso à escola, ou à escola de qualidade, ou não tem uma família com condições para gerar esse convívio, talvez esteja com menos capital cultural e tenha menos sucesso nas provas, nas avaliações, uma vez que a tendência do sistema escolar é reproduzir as desigualdades. Quem é o aluno que tira 10, é o aluno inteligente, é o aluno que teve conhecimento, que teve substância ali para tirar um 10 numa prova. E o aluno que tira 4, tira 3, tira 2, ele não aprendeu aquele conteúdo formal, ele não consegue se integrar naquilo, então ele é visto como burro, como menos, como que falhou. Então a escola, ao cobrar esses conteúdos tradicionais e não perceber essa desigualdade, não lidar com ela, ela está reproduzindo essa desigualdade nas avaliações. Por isso é muito importante a gente pensar que o espaço da escola é um espaço heterogêneo. Criar uma elitezinha ali que sempre teve tudo, família que ajudou ela a se desenvolver, uma educação escolar de ponta e aplaudir os que já foram aplaudidos, revela um sistema que mantém essas desigualdades. Então, pro nosso querido Bourdieu, é fundamental que você pense nisso, Pense nessa questão do acesso escolar, da desigualdade familiar,
lugar, né, que implica numa desigualdade também de capital cultural, né, de instrumentos para a pessoa ser bem-sucedida, e uma sociedade que cobra muito isso, uma sociedade que cobra um conhecimento formal, um conhecimento tradicional, que algumas famílias conseguem fornecer e outras não. E aí você vê, né, que geralmente os membros de uma elite intelectual, eles estão ligados a uma elite econômica, que tem condições de favorecer uma educação escolar, né? E isso faz com que a gente pense que o Bourdieu, né, ele é muito mais pra gente do que apenas um nome que as pessoas gostam de usar numa redação. Ele é um sociólogo fundamental para a gente entender desigualdades na sociedade. E uma das desigualdades mais importantes que ele trabalha é o capital simbólico, né? A diferença também no tratamento das pessoas enquanto a questão simbólica. Então você espera, por exemplo, na sociedade que a mulher tenha menos capital econômico que o homem, tenha menos capital social que o homem, as relações sejam mais restritas, tenha menos capital cultural, né, porque existiam várias restrições históricas, familiares, educacionais sobre o ensino das mulheres, e é claro, né, isso acaba virando uma violência simbólica. O homem numa sociedade patriarcal, machista, ele sempre tem um capital simbólico, cultural, social, econômico maior do que o da mulher. E é a partir daí que o Bourdieu ele trabalha a ideia, né, de violência simbólica. Essa violência simbólica, que a gente vai trabalhar num próximo encontro, eu acho que também é fundamental para vocês entenderem a diferença de tratamento na linguagem, né? Hoje a linguagem é muito repensada. Será que a gente está cometendo uma violência simbólica sobre alguém? Né? Será que a gente está denotando ali uma ausência de capital simbólico naquela relação? Então existem desigualdades de vários tipos, vão muito além das desigualdades econômicas. Ele não nega a desigualdade econômica, mas ele diz claramente pra gente, dá uma printadinha aí na tela, ele diz claramente pra gente, né, que essa análise tem que ser uma análise mais densa, uma análise mais profunda, para que a gente possa entender, né, as diferenças que existem na sociedade e como os sistemas reproduzem isso dentro da sua própria lógica de manifestação.